Você já se fez a pergunta: qual cursinho online será que eu deveria assinar? Eu sei que nessa época em que a gente está nessa loucura de SISU e logo daqui a pouco já começa um novo ano de Enem, então a preparação para o Enem 2024 já vai começar. A gente começa a se perguntar: caramba, será que eu preciso de um apoio? Será que um cursinho online seria uma boa? E se seria uma boa, qual cursinho será que se encaixa melhor no que eu tô precisando? E essa é a pergunta que eu vou tentar responder para vocês no vídeo de hoje. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando de casa. Então eu venho aqui e ajudo vocês da maneira que eu posso, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês 4 cursinhos. Eu vou trazer os pontos fortes e ressaltar alguns pontos fracos de cada um deles, e no final a gente vai fazer um perfil. Ah, Duda, mas como assim? Eu vou analisar o cursinho e vou falar: olha, eu acho que o perfil do aluno desse cursinho seria um aluno que precisa disso, disso e disso. Se você achar que se encaixa ali, que bate com você, esse é o seu cursinho ideal. O primeiro cursinho que eu separei aqui pra gente é o Chapéu do Mago, que é um cursinho novo que surge com uma proposta bem interessante. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que quando você assina a plataforma, ao invés de você já ser jogado ali direto nas aulas, então, já bora começar a seguir o cronograma e tal, você vai ter acesso a uma mentoria, que basicamente vai te iniciar ali na plataforma, te mostrar as funcionalidades e te ajudar a iniciar de fato os seus estudos de uma maneira correta e que vai aproveitar mais ali o seu rendimento. Outra coisa que eu achei muito interessante foi a questão do cronograma. É um cronograma personalizado montado pelo sistema do cursinho. Então, basicamente, você vai lá e vai colocar quais matérias você quer estudar e quantas horas por dia, por exemplo, você tem para estudar. Então, se você tem 5 horas ou se você tem 8, e aí o cronograma vai se adaptar à sua rotina. Mas uma coisa que eu achei assim bem diferente, que até então eu não tinha visto, não sei se já tem ou não, mas eu não conhecia, que é você coloca o grau de dificuldade que você tem em determinada matéria. E o seu cronograma vai se adaptar a isso também. Então, por exemplo, eu, Maria Eduarda, tenho muita dificuldade em matemática. Eu vou lá e vou colocar no meu cronograma, na hora que eu for montar ele, o meu grau de dificuldade em matemática. E dentro da matemática eu tenho muita dificuldade na matéria de matrizes, que a gente sabe que é bem complicadinho. Então eu vou lá e coloco: nossa, eu tenho muita dificuldade nessa matéria aqui, na teoria eu precisaria estudar mais ela. O que o cronograma faz? Separa mais tempo do seu dia para você estudar essa matéria da matemática, ao invés de história, por exemplo, que é uma matéria que eu tenho muito mais facilidade. Então o cronograma vai se adaptando ali às suas dificuldades e facilidades. Tem uma lista de exercícios específica para o tema da aula, o que é bom, porque na teoria você terminou de estudar ali e já vai direto colocar a mão na massa. Aqui no canal eu sempre ressalto muito para vocês a importância de você ter um estudo prático, de não ficar só assistindo vídeo aula e resolver muitos exercícios também, o que vai ser um diferencial. Então, você não vai perder tempo, já vai direto ali fazer o exercício específico daquele tema que você estudou. O material didático deles eu achei bem legal também. Os professores são muito bons, eu gostei bastante da didática deles. E tem também um sistema de flashcards ali para te ajudar a revisar o conteúdo, o que é legal. Uma coisa que eu senti assim bastante falta no Chapéu do Mago foi a questão dos créditos de redação. A gente sabe que a redação é a única área do conhecimento do Enem que com toda certeza vai valer de 0 a 1000. Então é muito importante, se você quiser principalmente um curso mais concorrido, que você tenha uma nota muito boa na redação. E eles oferecem 2 créditos de redação por mês, então você pode mandar 2 redações para serem corrigidas no mês. Eu acho isso muito pouco. Eu sempre aconselho vocês aqui no canal a fazerem pelo menos uma redação por semana, sabe? No começo, e depois ir aumentando a frequência. Você pode comprar mais créditos de redação por fora, tem essa opção, mas eu acredito que deveria ter um pouquinho mais de créditos aí, porque redação é de fato muito importante. E chegamos agora no nosso perfil. Eu acredito que o Chapéu do Mago tem o seu perfil e é o seu cursinho ideal. Se você é uma pessoa que quer ter uma preparação completa, mas que também quer focar mais ali em determinados pontos, então que precisa de fato focar em melhorar suas dificuldades. Aquilo que eu dei o exemplo para vocês, de eu tenho mais dificuldade em matemática, então eu tenho que melhorar a matemática em detrimento de história, por exemplo. Outra coisa, se você é uma pessoa meio perdida. Ah, mas como assim uma pessoa perdida? Gente, eu sinto que a plataforma oferece um senso de organização muito bom.
Então, se você é uma pessoa que tem mais dificuldade de se organizar, fica meio perdido ali em relação ao cronograma, o que eu tenho que fazer no dia de hoje, o que eu tenho que estudar, meu Deus, o que eu tenho que revisar, eu acredito que o Chapéu do Mago vai te entregar tudo ali muito mastigadinho, porque é uma plataforma bem completa quando se trata de organização dos estudos. Então, se você é uma pessoa perdida que nem eu, o Chapéu do Mago é o seu cursinho ideal e vai ser o seu melhor amigo aí no caminho de preparação para o vestibular. O segundo cursinho que eu separei pra gente analisar nesse vídeo é o cursinho do professor Ferreto. A metodologia deles também é bem interessante e é bastante focada na prática, o que é bom. Eu vi que a plataforma oferece mais de 15 mil exercícios, modelo Enem ali, vestibulares para você resolver, o que é legal. Eles têm um cronograma montado por questões. Como eu falei, essa coisa bastante aí de botar a mão na massa, de ir na prática mesmo. Eles têm um gerador de simulados modelo Enem, então não vai ser um simulado ali pronto que você vai fazer toda vez, o que é bastante interessante. Eles abrem novas turmas também sempre, então na teoria você não vai pegar uma turma que já tá andando ali na metade, isso também já facilita as coisas. Eu sinto que o Ferreto é um cursinho muito forte quando se trata de exatas e natureza. Então, se de repente você tem mais dificuldade nessas áreas do conhecimento, vai ser uma boa para você. Só que do mesmo jeito que é muito forte para exatas e natureza, eu não vejo tanto essa força quando se trata de humanas e linguagens. Então, se você precisa se aprofundar mais nessas áreas, de repente você tem mais dificuldade ou simplesmente quer estudar mais essas áreas porque sabe que a TR delas é um pouquinho mais complicadinha ali, que você tem que acertar mais questões, de repente o cursinho do Ferreto é mais para as áreas de exatas e natureza ali, mais forte que eu digo. Uma coisa que eu acredito que é um ponto forte também, que eu tava esquecendo de mencionar, é a questão que é o professor Ferreto, gente. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito com ele na minha época de vestibulanda, sabe? Eu revisava desde matemática básica e o Ferreto, ele explica muito bem, ele tem uma didática muito boa quando se trata de matemática. Então, o ponto forte aí só por ser do professor Ferreto. Chegamos agora mais uma vez no nosso perfil. E eu acredito que o cursinho do professor Ferreto é o seu cursinho ideal se você é aquela pessoa que realmente sente que aprende mais na prática. Então, que quer ter mais acesso a exercícios, quer fazer simulados ali com mais frequência e tá sempre resolvendo questões porque você acredita que aprende mais dessa forma. Outra coisa, se você também tem mais dificuldade no segundo dia de prova do Enem, que é aquele dia que vocês fazem a prova de Ciência da Natureza e Matemática, eu acredito que o cursinho do professor Ferreto pode ser uma boa para você também, porque, gente, a didática do Ferreto é maravilhosa. E se os outros professores seguirem essa didática, vai facilitar demais. O Ferreto explica como se ele estivesse explicando para uma criança de 5 anos. E para quem tem mais dificuldade, como era o meu caso, por exemplo, isso faz uma diferença tremenda. Então, se você é uma pessoa que quer um cursinho mais prático, que quer colocar a mão na massa ali com mais frequência durante seus estudos para o vestibular, não gosta tanto daquela questão mais teórica, que é mais a prática mesmo, e se você tem mais dificuldade ali no segundo dia de prova do Enem, eu acredito que o cursinho do Ferreto é o seu cursinho ideal. O terceiro cursinho que eu separei aqui pra gente conhecer no vídeo de hoje é o cursinho do Descomplica. Gente, acho que o primeiro ponto forte ali pra gente ressaltar do Descomplica é a questão dos valores dos pacotes deles serem bem em conta. Então, realmente, você consegue gastar pouco e ter acesso a um cursinho pro Enem e pro vestibular. A questão é que, com isso de custar pouco, acabam que muitos pacotes vêm com menos funcionalidades do que seria o ideal. Até por conta dessa questão do valor também, né? Por ele ser mais abaixo, de repente você não tem acesso a tantas funcionalidades quanto você deveria para se preparar bem para o Enem. Outra coisa, eu gosto muito de alguns professores de lá. Eu estudei como Descomplica também durante a minha preparação para o Enem 2020 e tinha uns professores que realmente a didática deles era ótima e eu super aprendia. Uma coisa também que é um diferencial é a questão do simulador SISU. O Descomplica já vai ter um próprio simulador SISU, então que você vai conseguir pegar a sua nota do Enem, jogar ali e ver de repente em qual curso você teria mais chance, em qual universidade, coisa que a maioria dos outros cursinhos não oferece. Então, eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de simulador SISU, porque antes mesmo de eu receber a minha nota do Enem 2020, eu já ficava pensando, tá, com essa quantidade de acertos, quanto será que eu teria ali de nota? Aí eu jogava uma nota aproximada do que seria a minha nota na minha cabeça e ia vendo ali onde eu passava ou não. Eu fazia muito isso quando eu assinava o Descomplica. Os simulados com TRI também são bem legais, então você faz o simulado e de acordo com o seu número de acertos,
o Descomplica já vai lá e calcula ali uma TRI do que seria a sua média no Enem, naquela área do conhecimento, então você já consegue ter um pouco dessa noção também. E depois de você fazer esse simulado com o TRI, o próprio cursinho vai fazer um ranking com os alunos. Então, por exemplo, na hora de começar o simulado, eu não lembro se é na hora de começar ou no final, eu colocava lá que eu queria fazer jornalismo na USP. Na época, a USP ainda participava do SISU e etc. Então, eu colocava lá jornalismo na USP. Na hora que eu terminava de fazer o meu simulado, o cursinho me colocava num ranking. Então, ó, dos nossos alunos que também querem fazer jornalismo na USP, você ficou em primeiro de 3 alunos, entendeu? Então, você já conseguia ter essa noção também de como você estava em relação aos outros alunos do cursinho que queriam o mesmo curso na mesma universidade que você. Uma coisa que eu sinto que falta bastante no Descomplica é essa questão da personalização. Então, por exemplo, quando você está se preparando para o Enem, uma coisa que é muito importante é você ter um cronograma de estudos funcional, um cronograma que vai se adaptar ao que você precisa e à sua realidade. Entendeu? Não adianta você pegar um cronograma pronto se de repente você não tem tantas horas por dia para dedicar para aquele cronograma, ou se você tem mais dificuldade em uma matéria do que em outra e você gostaria de se aprofundar mais naquela matéria. Então, realmente, essa questão da personalização é algo que falta bastante quando se trata do Descomplica. Chegamos então no nosso perfil. E eu acredito que o Descomplica é o seu cursinho ideal, é aquele cursinho que tem o seu perfil. Se você é alguém que não quer gastar muito com cursinho, ou então não pode gastar muito com um cursinho online e ainda quer ali as funcionalidades, então quer os créditos de redação, quer ter os simulados para fazer, quer ter o simulador SISU ali. Então, se você precisa realmente de um cursinho que vai ser como um apoio ali, se eu precisar vou usar o cursinho e etc., eu acredito que o Descomplica pode ser uma boa para você, principalmente por essa questão das funcionalidades e do valor. O último cursinho que eu separei pra gente nesse vídeo é o A Prova Total. Eu acredito que a primeira coisa que vale a pena ressaltar desse cursinho é a questão dele ser bastante focado em redação. Então, redação vai ter um peso ali dentro que você vai ter que estudar mais, vai ter mais créditos de correção para mandar as redações. E como eu falei para vocês, a redação é a única área do conhecimento que com toda certeza vale de 0 a 1000. Então, é muito importante você ter uma preparação completa nessa área também. Outra coisa que eu achei interessante é o gerador de simulados personalizado dele, então mais uma vez você também não vai fazer um simulado ali já pronto, sempre vai ter um simulado diferente para você estar fazendo, o que é legal. Um simulado semanal para você fazer de revisão, o que acaba sendo bastante importante, porque além de você estar revisando a matéria, você também está colocando a mão na massa, tá ali na prática resolvendo exercícios. Eu ouvi também que as aulas de atualidades deles são bem interessantes, eu não consegui ir lá de fato e assistir uma aula, queria, mas eu ouvi muitas pessoas elogiando, falando que são aulas assim bem estruturadas, bem programadas e que ajudam bastante. Ele é um cursinho que tem muitas funcionalidades. Então, de fato, você vai ter ali muitas ferramentas para te ajudar e facilitar a sua caminhada com os estudos para o Enem. Uma coisa que eu senti bastante falta também quando se trata do A Prova Total é até parecido com a questão do Descomplica, que é a falta daquela coisa mais personalizada. Principalmente quando se trata de cronograma. Mais uma vez, você ter um cronograma que funcione para você é muito importante, porque às vezes a gente tenta seguir um cronograma pronto e vê que não tá dando conta, que a coisa não tá fluindo e a gente se desespera. Digo isso porque foi uma coisa que aconteceu comigo no início da minha preparação para o Enem. Então, assim, ter essa questão da personalização é uma coisa que acaba fazendo bastante falta no dia a dia. Chegamos no nosso último perfil do dia. E o A Prova Total é o seu cursinho ideal e o cursinho que tem o seu perfil. Se você é alguém que quer se aprofundar mais na redação, que tem mais dificuldade nessa área do conhecimento e sabe que precisa tirar uma boa nota, e principalmente se você quer aquele apoio também das funcionalidades. Então, todas as funcionalidades que a Prova Total te oferece, então você vai ter muitas opções, vai acabar facilitando um pouco ali no dia a dia para você, mas sempre tomar aquele cuidado para não se sobrecarregar com essa questão do cronograma, com essa questão também de você ter muitas funcionalidades, ao mesmo tempo você sente que tem muita coisa para fazer. Então, se você é uma pessoa que tem já um senso de organização e quer mesmo as ferramentas para alcançar um fim, eu acredito que a Prova Total é o seu cursinho ideal. Um recadinho rápido antes da gente finalizar esse vídeo: o Chapéu do Mago tá tendo uma promoção agora nessa época do SISU. Eu vou deixar o link para ela tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender qual é o seu cursinho ideal, qual é o melhor cursinho online para você.
Mas se de fato te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que você não vai perder nenhum desses conteúdos. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais também. A gente sempre tem conteúdos exclusivos e diferentes por lá que vão te ajudar também tanto com o SISU, para a Unifies e preparação para o vestibular. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.